Olá, hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes defendido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a Santa Lei de Deus, a Eterna Lei de Deus. E praticamente, dentro das Escrituras, o texto mais debatido pelos adventistas e defendidos é a respeito de Daniel capítulo 7, verso 25, onde fala sobre um poderio terrestre que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Em cima disso, os adventistas têm feito sua tese doutrinária, seus alicerces doutrinários, dizendo que o sábado é o sinal de Deus e o domingo é o sinal contrário, o sinal do homem, por causa desse texto de Daniel capítulo 7, verso 25, onde diz que cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, eles concluem que a mudança do sábado para o domingo é a mexida humana e o sábado é o sinal de Deus. Mas vamos analisar com calma esse assunto aí. Veja só, lá diz o seguinte: tempos no plural, não no singular. Tempo no singular indica aquilo que todos nós estamos acostumados a marcar no nosso relógio, enfim. Tempos no plural denota costumes, denota hábitos, épocas, procedimentos, tempos diferentes, certo? Então vamos a eles. Olha só, a eterna lei de Deus, que é defendida até então pela igreja, e como de fato a lei de Deus é eterna, mas vamos analisar esses 10 mandamentos defendidos pela Igreja Adventista como que nunca mudou e que a mudança que existe no Novo Testamento é uma mudança da lei cerimonial. Bom, lei cerimonial nem existe na Bíblia. Existe serviço cerimonial, ritos cerimonial, não lei. Eles faziam parte de um complemento de uma lei. Ordenanças são leis. Vamos lá. Olha só. Essa eterna lei de Deus, então, também nós temos lá no livro de Tiago, capítulo 2, verso 10, que diz o seguinte: aquele que guardar toda a lei, mas tropeça num só ponto, ele se torna culpado de todas, né? Então, olha só. O 10º mandamento da lei nunca foi comentado por pastor, por pregador nenhum até hoje. Olha só. Vamos ver se esses 10 mandamentos que nós conhecemos na Bíblia, eles serão eternos. Se serão eles mesmos que vai aparecer nos últimos dias, quando abrir a Arca da Aliança e aparecer a lei de Deus, que diz que o inimigo atacou a lei de Deus, o que não é verdade, não nesse sentido. Atacou a lei de Deus em outro sentido, certo? Mas vamos só. O 10º mandamento diz o seguinte: entre outras proibições, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás o animal do teu próximo, e não cobiçarás a mulher do seu próximo. Por que o mandamento só diz para não cobiçar a mulher do próximo e não diz para as mulheres não cobiçarás o marido da tua próxima? Por quê? Já fez essa pergunta antes? O mandamento está lá, é o 10º mandamento, ele está dentro dos 10, é o 10º, do 1 ao 10. Lembra de Tiago, aquele que tropeçar num só ponto se torna culpado de todos, certo? Interessante que lá em Efésios capítulo 5, verso 22 e 25, o apóstolo Paulo dá um conselho para os dois, né? Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, e maridos, amai vossas mulheres. Porém, no 10º mandamento, nós não encontramos a recomendação para a mulher, mas lá no Novo Testamento nós encontramos. Então veja só, quando Deus foi tirar o povo da terra do Egito e antes de entrar na terra de Canaã, seria um país organizado. Então a primeira base da lei de Israel seria os 10 mandamentos, e como de fato é os 10 mandamentos.
Mas nesses 10 mandamentos tem esse 10º mandamento que diz para não cobiçar a mulher do teu próximo. Ela é citada num conjunto onde diz não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo. Por quê? Por quê? O seu pastor não respondeu ainda? Já perguntou para ele? Eles sabem, estão escondendo de vocês. Veja só, na lei de Israel, prestem bem atenção, na lei de Israel, a mulher era uma propriedade do marido. Ela pertencia a ele. Ela não saía de graça da casa do pai dela para ir morar com ele. Era pago algum valor. Ela era propriedade do marido, igual a casa, igual o animal. Por isso que o 10º mandamento cita essas propriedades materiais juntamente com a mulher. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, juntamente com os bens materiais, porque ela era propriedade do homem. Quer prova disso? Temos bastante na Bíblia. Casos conhecidíssimos, certo? Veja só, Jacó pagou por Lia 7 anos de trabalho. Calcule aí quanto que é 7 anos de trabalho livre. Ele trabalhava livre, né? Na casa de Labão ele tinha pouso, alimento, roupa, né? E mais a mão de obra. Então calcula 7 anos de trabalho, quanto que ele pagou por Lia. E depois mais 7 anos, quanto que ele pagou por Raquel. Certo? E também tá na Bíblia. Na lei, essa lei dos 10 mandamentos, o 10º mandamento, a mulher como propriedade do homem, poderia ser mais de uma. O próprio Jacó, as 2 irmãs, Lia e Raquel. Né? Que é outro exemplo muito conhecido, é Ruth. Ruth, quando ela ficou viúva de Malom, Boaz queria resgatar ela. Mas ele respeitou a vez de um outro parente mais próximo de Noemi, que estaria na vez de resgatar o pedaço de terra e também a viúva de Maalon para suscitar nome a Maalon. E o primeiro resgatador, aquele que Boaz encontrou na porta da cidade e abordou ele e tocou no assunto, ele disse o seguinte: olha, quanto a Ruth eu não vou querer resgatar, porque senão vai prejudicar a minha. Ele já tinha esposa. Então essa lei dos 10 mandamentos dava o direito ao homem israelita a ter mais de uma esposa. Tá, senhores pastores, defensores dessa eterna lei de Deus? Eu não estou blasfemando contra a lei de Deus. Eu estou explicando ela nos termos humanos. Essa lei que foi dada no Monte Sinai, ela foi dada sob as circunstâncias do planeta Terra já em pecado. Então ela se adapta à vida do ser humano aqui na Terra. Eles teriam que viver de acordo com essa lei. Então raciocinem bem se esses 10 mandamentos serão eternos e aparecerão eles pela eternidade no desfigurar da Arca da Aliança, igual é desenhado pelos livros de Ellen White. E mais, né? Uma eterna lei de Deus, quando lá no Apocalipse diz que a morte será lançada no lago de fogo. Não haverá mais morte. E vai aparecer o 6º mandamento dizendo não matarás. Matar quem? Se não morre mais ninguém. Né? Temos Davi, por exemplo. Davi não ficou esposo de Mical de graça. Custou ele enfrentar o gigante. É o que ele pagou por Mical. Então olha só.
Será que essa é a eterna lei de Deus?